Bom, agora para continuar com o evento, teremos a palestra também, assim como Olímpia, pela primeira vez em São José dos Campos, palestrando, Luiz Casarré, sobre o tema monitoramento de mídias sociais para negócios. O resultado está nas pessoas. Vai dar um bom link com isso que o Eduardo estava falando. Luiz Casarré é consultor de marketing digital, especialista em redes sociais, palestrante e autor internacional. Especializado em comunicação e marketing digital, com foco em monitoramento e gestão de presença nas mídias sociais. Mais de 25 anos em agência e consultoria, há 12 anos fundou e dirige a Casarré Marketing.com, empresa de monitoramento e gestão de presença nas mídias sociais. Diretor executivo da League Local Expert Agency Group, premiado em 3 edições da LIA, London International Advertising Awards e no Festival About de promoção. Coautor do livro Technology and Events, lançamento global pela editora inglesa Goodfellow Publishers. Então, com vocês, Luiz Casarré. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu fiz uma aposta com uma pessoa que veio comigo, que eu ia conseguir fazer vocês levantarem mais a mão do que o Tchê. Quem está nas mídias sociais? Já ganhei, Tchê. Quem está em mais de uma? Quem está em mais de 5? Quem trabalha com mídias sociais? Cara, é bom, hein? Nós vamos explorar isso em toda a minha apresentação, mas o que vocês viram aqui, essa brincadeira, é o seguinte: não são as respostas, são as perguntas. Faz a pergunta certa, obtém a resposta certa. Vamos abrir aqui o material. O que nós vamos falar aqui? O Eduardo Prange Tchê, amigo de muitos anos, parceiro de muitos negócios, falou muito para vocês a respeito dos dados, a captação dos dados, o trabalho dos dados, as informações que a gente tira dos dados. E para que serve isso tudo? O que tem atrás dos dados? Pessoas. E nós vamos falar exatamente de como é que a gente usa essas informações que estão nos dados para entender as pessoas para fazer negócio. Tá? Essa imagem é muito interessante, porque aqui você tem 2 elementos e normalmente as empresas vão olhar um desses 2 elementos com mais atenção. Esta imagem que está aqui. A empresa está interessada no dinheiro. E nós, que trabalhamos com comunicação com marketing, estamos interessados na pessoa. Você precisa chegar na pessoa para pegar o dinheiro, e não ao contrário. Então você precisa entender o comportamento para fazer o negócio. Que universo é esse que nós estamos falando? Globalmente falando, 96% das pessoas entre 18 e 35 anos nos Estados Unidos estão em pelo menos uma mídia social. Nós estamos ganhando aqui fácil, vocês viram pela quantidade de mãos levantadas. 82% da população mundial online, 82% das pessoas que estão online no mundo estão nas mídias sociais. 78% dos consumidores confiam nas recomendações feitas pelos amigos nas mídias sociais. 25% das buscas que a gente faz nos diversos buscadores apontam conteúdos gerados por usuários compartilhado nas mídias sociais. 57% das empresas nos Estados Unidos admitem que suas marcas estão em risco por não monitorar as mídias sociais. Mídia social, mídia social, mídia social, mídia social, mídia social, mídia social, social, gente, comportamento. A gente fala aqui um monte de estatística de negócio, o que está atrás dos números são as pessoas. E no Brasil? 209 milhões de pessoas, 209 milhões de habitantes, 120 milhões desses habitantes estão na internet. 103 milhões estão nas mídias sociais. Esses são os números de Brasil. Olha isso. Tempo gasto na internet. 5 horas e 14 minutos por dia. Isso é média. Eu aposto que aqui a gente ganha disso. 3 horas e 56 minutos por dia nas mídias sociais. Uso de internet.
Número total de usuários ativos de internet, 120 milhões no Brasil. Isso tudo são números de Brasil, tá? Porcentagem da população brasileira na internet, 58% das pessoas estão na internet. Uso de social media e as principais plataformas usadas em social media no Brasil. Depois vocês vão receber esse material, mas vocês podem acessar isso também na internet, We Are Social. Eu estou deixando aí para vocês a URL depois. Tem muita informação, e aí é informação de Brasil, mas a gente tem informação do mundo todo, por países também. Enfim, é um manancial de ideias. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, principalmente no Brasil, para o brasileiro, as mídias sociais dominam. Vocês viram? Todo mundo está nelas. Toda a nossa informação está nelas. Vocês viram a apresentação do Eduardo, captação de dados. Tudo que a gente faz na internet, alguém está olhando. Alguém está captando aquela informação, alguém vai usar essa informação. Tá? Você quer me fazer uma pergunta? Ah, tá. Se alguém quiser interromper, fica à vontade, tá? Qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram, fiquem à vontade. E aqui, a coisa dos smartphones também, porque isso é uma grande parte da revolução das mídias sociais no Brasil. A pessoa pode não ter um computador em casa, mas ela tem um smartphone ligado na internet, né? Muitas vezes mais de um. É comum, fora dos grandes centros no Brasil, a família ter 4, 5, 6 smartphones dentro de casa e não ter um computador, tá? Então, não se iludam, todo mundo está nas mídias sociais, todo mundo está compartilhando informação nas mídias sociais. E essas informações, voltando lá naquela imagenzinha do começo, geram negócio. E é isso que a gente vai olhar ao longo disso. Cara a tapa. Há quanto tempo a gente vem discutindo isso? Só para vocês terem uma noção. Isso é um artigo que eu escrevi em 2011. O que acontece? Acontecia naquela época e continua acontecendo hoje, tá? Muitas empresas têm medo de ir para as mídias sociais. Os caras falam exatamente isso para mim. Vou colocar minha cara a tapa, né? E aí o que eu digo para a empresa? Não se trata de colocar a cara a tapa ou não. Sua empresa está nas mídias sociais. Você pode não ter uma presença oficial sua, você pode não estar controlando o que está acontecendo, mas estão falando de você, estão falando da sua marca, do seu produto, do seu serviço. A única opção que você tem hoje como empresa a respeito das mídias sociais é se você vai olhar o que estão fazendo ou não. Porque estão fazendo, não depende de você. Sua marca está lá, seu produto, seu serviço está lá. Então a única opção é essa. Você escolhe se você quer ver ou não o que está acontecendo. E obviamente, se você escolher o que você quer ver o que está acontecendo, você vai poder agir sobre o que está acontecendo. Por que isso não acontecia antes e agora acontece? Porque você antes não tinha condição de saber o que o público estava dizendo da sua marca. Antes do advento das mídias sociais, e aí pensando em termos de marketing, de publicidade, o que você fazia? Você criava uma campanha, você falava o que você queria falar a respeito da sua marca, do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, mostrava isso para o público, e um dia, lá na frente, daqui a meses, daqui a um ano e meio, você ia ver na sua curva de vendas se aquela comunicação funcionou ou não. Na verdade, você não ia ver, você ia intuir se aquela comunicação funcionou ou não. Nas mídias sociais, é imediato. Você fez agora, daqui a 5 minutos você já consegue avaliar o que está acontecendo. Está funcionando, não está, você vai corrigir, não vai, né? E se você não está fazendo nada, também você pode ver imediatamente o que as pessoas acham da sua empresa. Cara a tapa. Hoje você consegue enxergar quem fala bem de você e trabalhar esse pessoal. Porque quem fala bem de você nas mídias sociais está falando porque acredita naquilo, não necessariamente porque você provocou aquilo. Você tem advogados seus nas mídias sociais. Você pode municiar esses advogados para eles falarem mais ainda e melhor de você. Por outro lado, você enxerga aqueles que metem o pau na tua marca, né? Aqueles que estão te detonando lá. E você pode tomar ações para mitigar esse tipo de problema, porque você enxerga quem está falando mal, o que está falando mal, quando, onde, para quem.
Estudo é munição estratégica para você mexer com marketing e comunicação. Poder estratégico das mídias sociais engloba todo o marketing e comunicação de uma marca, permitindo testar, ajustar e tornar mais efetivas todas as ações. Exatamente por isso, tudo que você faz hoje de comunicação, você consegue, mesmo o que você faz fora das mídias sociais, nas mídias sociais você consegue enxergar o que está acontecendo. Como as pessoas, como o público, como o consumidor está reagindo àquilo que você disse. Em qualquer plataforma. Em qualquer plataforma. Uma coisa que a gente vive discutindo é o fenômeno da segunda tela. A pessoa está assistindo televisão, tem um celular, tem um smartphone, tem um tablet, tem um laptop no colo ao mesmo tempo. Natural, normal. Pode observar, na sua casa é assim, na casa do vizinho é assim, na casa de todo mundo é assim, né? O que você faz em outras mídias repercute imediatamente nas mídias sociais. E você pode olhar isso, você pode observar isso e ver se aquilo que você disse funciona ou não, repercute bem ou não, em quem repercute bem, que camada de público, que tipo de público, qual é o comportamento, né? Os dados todos que a gente viu como captar, atrás desses dados, repito, são pessoas. A gente precisa aprender a ter esse olhar, né? De entender que atrás daquilo tudo é comportamento humano. Vocês assistiram esse filme, A Caçada ao Outubro Vermelho? É um filme velho, filme bacana, né? Espionagem, não sei o quê. Esse é um artigo que eu escrevi em 2013 a respeito desse filme, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Basicamente o que acontece é um submarino russo que foge da Rússia e o comandante desse submarino está querendo fugir para os Estados Unidos. Ele quer levar esse submarino para os Estados Unidos e entregar para os americanos. Os russos percebem o que está acontecendo e avisam os Estados Unidos o quê? Que esse cara roubou o submarino, que ele está indo bombardear os Estados Unidos. Ele quer que os americanos afundem o submarino, não que eles fiquem com ele. E tem um cara, um espião no meio dessa história toda, que saca que não é isso. Ele saca que o russo está querendo fugir e levar o submarino para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele estudou o cara. Ele é um historiador, ele conhecia o capitão daquele submarino através dos estudos que ele fazia, ele sabia do comportamento desse cara, e ele olhou e falou, não, se esse cara está fazendo isto, não é para aquilo, é para o outro. É exatamente isso que a gente faz nas mídias sociais. A gente estuda o russo para entender o que ele está fazendo e onde é que ele quer chegar com aquilo. Tem muita empresa ainda tratando as mídias sociais como um mundo novo, como uma coisa diferente, moderna. Gente, não é. As mídias sociais são uma condição absolutamente estabelecida. Está aí, é um caminho sem volta. Nenhum de vocês vai deixar de usar uma mídia social. Você pode deixar de usar uma específica, mas você vai estar usando outras. Por quê? Hoje cada um de nós tem voz na internet. Qualquer um de nós. Lembra que o Edu falou agora há pouco daquela história do selfie, não sei o que lá? O que você está fazendo quando você posta uma selfie? Você está colocando a sua opinião. Você está colocando o seu comportamento para os outros verem. Você tem voz, né? Isso é um caminho sem volta, não tem como evitar. Então não tratem as mídias sociais como uma novidade, porque não é na realidade, não é para as pessoas. Isso é absolutamente estabelecido, está aí. Como eu disse no comecinho, o máximo que você vai poder escolher é se você vai participar ou não. Mas a realidade está posta, né? E a outra coisa é isso aqui, é a mídia tradicional versus a mídia social. Aqui falando mais para quem trabalha com marketing, com publicidade, com comunicação. A mídia tradicional é aquilo que a gente falou um tempinho atrás, uns minutinhos atrás. Você criava uma comunicação, apresentava isso para o público e ia ver mais tarde que resultado aquilo tinha, né? As mídias sociais não são nada disso, você não pode só apresentar alguma coisa. Por quê? Porque a mídia social é de duas mãos. Você fala, mas você escuta. Porque o que você fala, o outro responde, né? Estudar o que as pessoas estão respondendo a respeito de tudo que você faz
ou de tudo que falam de você, mesmo que não seja você o ator daquele movimento, é essencial. Você não pode simplesmente mais contar alguma coisa e esperar que isso funcione. Você tem que entender o comportamento do outro lado. E aí entra o monitoramento das mídias sociais. Entender quem são as pessoas que estão do outro lado, qual é o comportamento dessas pessoas que estão do outro lado, o que elas pensam, o que elas gostam, o que elas desgostam, com quem elas falam, quando elas falam, aonde elas falam, como ela tocou a sua marca, como ela te conhece, como ela te consome. Se ela não te consome, por que não consome? São milhares de perguntas e para cada uma delas tem resposta. Por uma razão muito simples. Todo mundo tem voz hoje. Então a pergunta que você fizer, se você fizer uma pergunta boa, você vai captar a resposta através do monitoramento de mídias sociais. Líquido e certo, não tem como errar. Estamos indo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora, vocês conseguiram entender qual era a pergunta? O que ele está dizendo aqui para a gente é basicamente o seguinte: antigamente a gente tinha o Orkut, e o Orkut tinha uma coisa muito legal. Dentro das comunidades você podia fazer enquetes. Você fazia uma pergunta e pedia para os seus amigos ou para as pessoas que passassem por ali respondessem aquelas perguntas. E hoje a gente não tem mais isso, não desta forma. Prossiga. É o que eu ia lhe dizer. Bom, não desta forma, tipo assim, quando você fala em estudo, quando foi falado aqui, Big Data, as pessoas analisam o comportamento, né? E você vê também que existem os institutos de pesquisa. Eu tenho um parente que tem um instituto de pesquisa bem conhecido e tal. Agora, por exemplo, não necessariamente a gente pode acreditar piamente no que é dito nos institutos de pesquisa, pelo menos nem todos. Porque as perguntas, como foi dito aqui, inclusive, em alguns aspectos, são induzidas. E na forma digital, me parece que elas são mais espontâneas. Isso. Mas porque as mídias sociais, as redes sociais querem descobrir espontaneamente esse gosto, a opinião dos consumidores, e não diretamente, como em algumas enquetes que existem, onde você pode visualizar foto das pessoas, dos candidatos, das marcas, etc., dos produtos. Então, o que acha? Que entrave é esse? Que pode ser esse? Você precisa convidá-lo em todas as palestras, tá? Por favor. Tá? Quando ele entrar, você já dá um microfone na mão dele e convida em todas. Cara, sensacional. Isso que você está falando, a gente pode falar um dia inteiro, tá? Basicamente, como é que começou a tua questão? O Orkut tinha as enquetes. Hoje as mídias sociais praticamente não têm mais essas enquetes. Por quê? O Orkut foi um balão de ensaio para todo mundo. Do nosso lado como usuários daquilo, do lado de lá as empresas que fazem mídias sociais. Né? Ali se descobriu um monte de coisa que funcionava, um monte de coisa que não funcionava, coisas que deram muito certo, coisas que deram muito errado. Questão das enquetes. Você não precisa delas para saber o que o público pensa. Tá? Através do monitoramento de mídias sociais, você consegue extrair isso facilmente, tá? Em termos do que as pessoas estão pensando. Algumas plataformas te permitem sim fazer enquetes, mas elas vão te cobrar por isso. Monetização pura e simples. Eles descobriram que as empresas têm interesse em fazer perguntas e ver qual é a resposta. Você quer fazer uma pergunta e ver a resposta? Bacana, paga para mim. E aí você usa a minha plataforma e vai fazer a pergunta que você quiser e vai extrair a resposta que o público te der. A questão dos institutos de pesquisa, como eles funcionam e se aqueles resultados são bons ou não. Funcionam, os resultados são bons, as respostas tão boas quanto as perguntas que você faça, desde que você entenda o contexto daquilo que está acontecendo. Quando você chega para uma pessoa e faz uma pergunta, você induz uma resposta. Não estou dizendo que você capciosamente pode dirigir a resposta para onde você quiser, embora possa. Qualquer um que lida com pesquisa sabe disso. Dependendo da pergunta que você fizer, você pode ter a resposta que você quer ouvir, tá? Mas, partindo do pressuposto de que você fez uma pergunta honesta, bem feita, simplesmente para ouvir uma resposta, mesmo assim, você fez uma pergunta para ouvir uma resposta. A pessoa vai pensar naquilo para responder o que ela acha a respeito da pergunta, do assunto, do tema, o que quer que seja. O que acontece nas mídias sociais? E aí entra o monitoramento de mídias sociais. Você consegue enxergar o que as pessoas pensam a respeito de determinados temas sem fazer as perguntas.
A pessoa vai colocar a opinião dela porque ela quis colocar a opinião dela, quando ela quis colocar a opinião dela. Não há nenhum tipo de estímulo de nossa parte para aquilo. Então as respostas que você obtém através do monitoramento de mídias sociais são, no mínimo, muito mais espontâneas. Acreditar que essas respostas sejam mais honestas e melhores, cabe a cada um. Eu particularmente acho que são. Eu tenho ajudado agora recentemente, um ano político, tenho trabalhado aí com algumas campanhas políticas. E você vê uma coisa muito interessante. Você pega um determinado tema de um candidato numa cidade. E você vê, através das pesquisas, o que as pessoas estão falando a respeito daquele tema naquela cidade. É diferente, muitas vezes, do que aparece nas mídias sociais. Né? O que você particularmente, cada um de vocês, essa pergunta serve para qualquer um aqui. O que é que você particularmente pensa a respeito da segurança na cidade onde você mora? Você tem a sua opinião. Agora, se alguém chegar para você e falar, o que você pensa da segurança na sua cidade? Você vai parar, vai racionalizar e vai responder. Se eu estiver te observando nas mídias sociais, eu vou saber o que você pensa a respeito da segurança na sua cidade, sem você raciocinar. Não é uma coisa racional, tem muito mais emoção envolvida. Portanto, na minha opinião, mais verdadeiro. Ajudei? Ou atrapalhei mais do que devia? Né? É louco isso, é louco. E aí é exatamente o cerne do que a gente está conversando aqui agora. Né? O Eduardo antes mostrou a parte técnica, como a gente capta os dados, as possibilidades que a captação de dados nos trazem. Né? O Big Data é fantástico. Você pode ver em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, respostas. Agora, você precisa pegar esses dados, analisar esses dados, se colocar do outro lado e olhar toda aquela resposta de Big Data que você teve a partir do ponto de vista humano. Aqueles números todos são números a respeito de pessoas, comportamento, emoção, sentimento. É isso que a gente está tratando aqui. O que mais? Viu por que eu falei que ele tem que vir sempre? Não contratei, tá? Nem sei quem é ainda, mas vou descobrir. Seguindo. Então, só encerrando aqui esse ponto. A mídia, como a gente usava em termos de marketing, publicidade, comunicação, até então, era um canal para você falar alguma coisa. Tá? Mídia social não é isso. Você pode falar alguma coisa, você pode ter certeza que vão falar de volta, você pode inclusive escolher não falar e só ouvir. Tudo bem, mas lembre-se sempre que não dá para você usar a mídia social como se fosse uma mídia convencional. Chegar lá e falar alguma coisa e ponto final. Né? Canso de ver cliente chegar na agência e falar, cara, preciso de um post bacana. Que diabos é um post bacana? Né? O que é um post bacana para você não vai ser para ele. E aí? Não tem mais essa de você chegar lá e falar alguma coisa. Esquece. Você tem que ouvir antes. Com essa foto, Edu? Não foi combinado. É a terceira vez que aparece aqui hoje a mesma imagem. Não, nem vou olhar para o slide para não lembrar o contexto do que está escrito ali. Só vou falar a respeito do fato dessa imagem aparecer 3 vezes hoje em 3 palestras diferentes aqui no mesmo lugar. Sabe o que é isso? É comportamento humano. O cara que fez a palestra de manhã, o cara que fez a palestra antes de mim, este cara que está fazendo a palestra agora, o nosso contexto de trabalho é o mesmo. Por diferentes razões, nós achamos essa imagem sensacional. Repito, isso não foi combinado. Tá bom. Finalizando, o que a gente está vivendo é uma quebra de paradigma. É exatamente isso que eu estava falando. Acabou a era de você chegar aqui e empurrar uma comunicação, empurrar uma imagem, empurrar uma ideia, empurrar uma propaganda. Esquece. Nas mídias sociais não funciona. Se você quiser fazer isso, você continua fazendo nas outras mídias. Aqui não rola. Você tem que saber quem está do outro lado. Conhece a história? A gente tem 2 orelhas e uma boca, então é melhor ouvir mais do que fala.
é aqui que eu quero chegar. As mídias sociais, e aí entra muito naquilo que a gente estava conversando a respeito da pergunta do Orkut, das enquetes e não sei o quê. Nas mídias sociais, você ouve quem está do outro lado. Você aprende a respeito das pessoas que estão do outro lado. Então é muito importante você ouvir, porque aí quando o cliente chegar e falar, pá, quero um post bacana, você já sabe o que é bacana, pelo menos pelo ponto de vista do público. Você já entendeu um pouco do público, você estudou aquele público, você sabe o que o público gosta e o que ele não gosta. Então você... Pois não. Desde outubro do ano passado, com a mini-reforma, a gente tem ouvido, ou a gente ouviu, que as redes sociais seriam o caminho para a campanha eleitoral de 2016, porque nós teríamos menos dinheiro, menos possibilidades, várias mudanças de regra, e as redes sociais seriam o caminho, inclusive, financeiramente mais rentável, mais fácil de se trabalhar. Por mais que eu discorde de uma série de situações dessa pontuação. Sem dúvida. Né? O fato único aqui, eu só vou te interromper em alguns momentos, tá? Tá. O único fato aqui a respeito disso que você falou agora, efetivamente é mais barato falar nas mídias sociais do que nas outras mídias. Sim. Perfeito. Tá. Só que assim, a gente observou no período de pré-campanha, que deveria ser o período de utilização melhor das redes sociais até do que o próprio período de campanha, né? Que não houve, que isso não aconteceu. E quando começou a campanha... Pela legislação, a gente não podia falar de campanha antes de um determinado momento. Mas você podia mostrar ali o candidato falando dos temas, desde que ele não dissesse que ele era candidato. Exatamente. Perfeito. E aí, quando dia 16 de agosto começou a campanha, foi todo mundo para a campanha de forma aleatória, né, atabalhoada, sobrecarregando o eleitor com santinho, com número. A gente não viu, né, todo esse trabalho de análise de informação para tentar entregar, né, para esse público o que esse público gostaria de receber, mesmo que analisando friamente, a gente tinha indicativos de que o que o público queria receber eram propostas, e pouquíssimos entregaram proposta. Perfeito. Né, todos falando deles. O que a gente indicou fazer para esses candidatos que a gente vem trabalhando agora? No começo do ano, né? Quais são os temas que você vai abordar lá na frente? Qual vai ser a sua plataforma eleitoral? Vou falar de segurança. Beleza. O que falam de segurança na sua cidade? O que as pessoas falam? O que as pessoas acham? O que as pessoas pensam? O que elas querem sobre o tema segurança na sua cidade? Não sei. Vamos descobrir? Lá atrás começa o trabalho. Porque nas mídias sociais você monitora aquela região, aquelas pessoas, e ouve o que elas estão falando a respeito desse tema, segurança no caso, sem provocar esse tema. As pessoas falam espontaneamente a respeito daquele tema. É aquilo que a gente estava falando, né? Uma coisa é você chegar para alguém e falar, como eu perguntei aqui, o que você acha a respeito de segurança? Ela vai me dar uma resposta, mas é uma resposta racional. Nas mídias sociais, através do monitoramento, você colhe essa informação, porque calcula o seguinte: quando o cara entra numa mídia social e posta qualquer coisa, ele se sente sozinho no mundo. Sozinho no sentido de segurança. Ele está na casa dele, ele pode falar o que ele quiser. Ele efetivamente fala o que ele pensa, né? Com o perdão da palavra, você vê a quantidade de cagada que sai nas mídias sociais, porque alguém fala algo que, não podia falar em público. Mas o cara nas mídias sociais não se sente em público. Ele se sente sozinho, ele está seguro, ele está na casa dele, ele está no carro dele, ele está no escritório dele. É só ele e aquela maquininha. O cara não calcula que aquilo que ele está falando está exposto. Que alguém está ouvindo aquilo, né? Então... muito antes de começar o período de efetivamente as campanhas falarem coisas, a gente podia ouvir, a gente podia aprender a respeito do público, o que o público queria daquilo. Qual é o tema? É segurança? É saúde? É educação? O que quer que seja. O que as pessoas na cidade do candidato pensam a respeito daquele tema? A gente pode ver. E a questão que eu coloco é, como trabalhar, né, ou como, por mais que você apresente esses dados, apresente essas informações que você coleta de forma espontânea, já que se a gente já vê muitas empresas que estão no mercado, né, diariamente apanhando em relação às redes sociais, ao uso das ferramentas, para um político que ele, de certa forma, está acostumado a se eleger de uma maneira e não consegue entender
como essa coisa está diferente, como essa coisa mudou e que ele também precisa mudar, porque senão a curto, mas a médio e longo prazo ele pode deixar como uma empresa de existir enquanto político. Olha, deve ter dezenas de respostas boas para isso. Eu vou te dar a minha resposta, tá? O político virou, mais de um virou para mim e falou: cara, não quero saber o que eles pensam. Isso funcionou até agora. Eu ia lá, falava um monte de coisa, os caras votavam em mim. Funcionou, melhor, pior, funcionou. Por que você quer mudar isso agora? Por que você quer ouvir o público? Por que você quer saber o que eles pensam, onde eles falam, com quem eles estão falando, para aí a gente criar um discurso sobre aquilo, para ir no coração do público, tal? Não precisa. Eu falei: não precisa? Não, então você não precisa de mim. Ok. Pega os seus 50 milhões, vai na Globo, vai na Veja, vai no Estadão, local, e faça sua propaganda. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Falo, então, beleza. Então agora nós estamos falando a mesma língua. Acabou, cara. Não tem mais aquilo. Você não tem mais um bolso sem fundo, onde você tira dinheiro e empurra uma comunicação em cima do público de uma maneira que o cara nem pensa no que ele está recebendo mais. Você martela tanto que você acaba conseguindo algum resultado. Não tem. E não é só pela legislação eleitoral que não permite mais aqueles rios de dinheiro que tinha antes. É comportamento. A cada dia, cada um de nós está se acostumando mais a escolher o que vê, escolher o que ouve, ter uma opinião sobre aquilo e gritar para o mundo a sua opinião. Porque você entra ali na internet, nas mídias sociais, você vai falar o que você pensa. Há 10 anos atrás não existia isso, né? No Orkut, lá nos idos do Orkut, lá atrás, a gente começou a exercitar isso e é um caminho que cada vez se acelera mais e é um caminho sem volta. Todo mundo tem uma opinião hoje e todo mundo expõe sua opinião hoje. Pois não. Mas eu também penso que existe um público muito grande que não está nas mídias sociais. É esse que vai precisar ou vai esperar pelo santinho, pelo carro de som. Talvez não numa cidade como São Paulo, mas em cidades menores aqui do Vale do Paraíba, em que talvez a mídia social não vá funcionar. Vale do Paraíba, adorei isso. Um dos meus candidatos é do Vale do Paraíba, né? Um município do Vale do Paraíba, que eu estava até voltando aqui para mostrar os números, mas esquece, vamos em frente. O município do Vale do Paraíba, que embora seja um centro, a cidade em si seja um centro de comércio, de indústria, não sei o que, bastante pujante. Nossa, de onde saiu pujante? Enfim, é um município que vive muito da agricultura que acontece no entorno, né? E como é que você chega nesses caras? Pois é, nós fomos atrás dessa resposta. A gente começou a postar determinadas coisas focadas nesse público para ver o que acontecia. E a gente começou a ver resposta nas mídias sociais. Quando a gente abordava assuntos que interessavam especificamente aquele público do campo, a gente começou a colher informações de volta. Quer dizer, a gente estava atingindo aquele público. Como a gente estava atingindo? Isso, meses atrás, foi um aprendizado de você ir colocando os assuntos, tá, e vendo o que repercutia. E fomos atrás. Não tem mais o que a gente tinha... não vou nem olhar muito tempo atrás. O que a gente tinha há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, os rincões do Brasil. Isso não existe mais. Não nas mídias sociais. Está todo mundo aí. Você faz uma pesquisa de região, de acesso por região, não tem um ponto do Brasil que não tenha internet. Então não tem um ponto do Brasil onde as mídias sociais não sejam usadas. É aquilo que eu falei no comecinho. A pessoa pode não ter um computador em casa, mas ela tem um smartphone. Todo mundo tem um smartphone hoje. Vocês sabem que a gente tem quase 3 smartphones por habitante no Brasil? Isso inclui os bebês de 1 mês? Todos os habitantes. A gente tem 120 milhões de habitantes e a gente tem 300 milhões de smartphones. Todo mundo tem acesso. Então aí a questão é você entender aquele público específico, o que quer ouvir, o que fala, o que pensa, para você gerar um conteúdo que atinja aquele público. Mas atingir vai. Atingir vai. Ajudei?
Por favor, microfone para ela. Eu não convenci. Adoro quando me fala isso. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Eu conheço um monte de gente. Debate comigo. A partir de 50, de 60, de 70 anos, que ainda é eleitor, que é um público grande, se você pensar no aumento da expectativa de vida, que talvez usam mídias sociais, mas não para debater assuntos como educação, não como, intensivamente, entendeu? Para colocar foto do neto, para colocar a foto do, sei lá, do rincão, onde foi, do rancho, onde teve a churrascada. É que nem a minha mãe, que ela pede assim, entra lá no Facebook para ver a foto de não sei quem. Ela não entra, ela pede para eu entrar. A minha mãe não tem celular e ela não tem Facebook, ela se recusa. Minhas tias. Exatamente, entendeu? A mesma coisa com a minha mãe. Essas pessoas não vão ser atingidas pelas mídias sociais. Então, é um número grande. Não, sem dúvida. Eu vou te responder com uma provocação, então. Posso me meter nas conversas aí, não? Ah, não. Pode, mas eu tenho uma moça aqui que quer fazer também, tá? Tá bom. Então depois você passa para lá. Tá, só rapidinho, assim, alguém vai se enforcar nesse fio ainda, hein? Só para entender. Por exemplo, eu tenho uma agência e a gente trabalha com marketing político digital. Sinto muito. E a gente trabalha com algumas cidades pequenas aqui do Vale do Paraíba, né? E tem essa realidade que ela fala? Tem. E aí, qual é a estratégia, no meu entendimento? É você impactar quem vai impactar essas pessoas, né? Então, eu não falo com a pessoa de 75 anos, mas eu falo com o neto dela. O que eu ia dizer é o seguinte... Impactar. Então, no final das contas, as redes sociais estão no meio do processo. Vou só te dizer uma coisa, para aí a gente complementar no que ele está falando. É a pedra no meio do lago. Vai. Entendeu? Não, só colocar isso. Quer dizer, claro que há situações em que você impacta direto quem vai votar. Mas você tem aquelas situações, por exemplo, a gente tem o município de Cunha, que é talvez o maior município territorialmente falando do estado de São Paulo. Né? É mesmo? Mas ela é uma cidade que tem uma zona rural muito grande. Aí você fala assim, mas é uma zona rural, então você não vai conseguir impactar usando as redes sociais. As redes sociais lá têm uma força que é uma coisa assim que a gente não consegue entender quando a gente começa a monitorar e começa a analisar. Então, não é querendo desconstruir a sua posição, é só entendendo que para cada local há uma estratégia e uma forma. Então, nesses locais onde você vai ter um nicho talvez muito grande de pessoas com uma idade que não use, você impacta quem vai usar e vai chegar. Porque eu posso não... se nas redes sociais, 86% das pessoas não acreditam nas publicidades tradicionais, mas acreditam no boca a boca, esse boca a boca pode ser com meu neto, com meu filho. Desculpa, professor, eu me meti aqui. Professor, para com isso. O que eu queria te dizer é a pedra no meio do lago. Você joga uma pedra lá no meio do lago, você acertou o meio do lago agora... Mas isso vai criar onda, isso vai vir vindo e no final vai molhar a borda, tá? E é natural. Eu nasci analógico. Eu vi o fax. Sensacional, porra, eu meto um papel aqui, sai lá do outro lado e vai pelo telefone. Telex, não, eu operei Telex. Se perguntar pra garotada, eles não fazem ideia do que é um Telex, né? E realmente, tem gente mais velha que não usa mídia social. Inclusive tem gente mais nova que também não usa mídia social. Ok. Mas esse movimento das pessoas conseguirem se expor, mostrar o que elas pensam e socializar através da web é um caminho sem volta. A gente pode ter nós temos amigos no mundo todo. Eu tenho gente que trabalha para mim que eu nunca encontrei pessoalmente. Você acredita nisso? Você queria falar alguma coisa? Chegou o microfone? Chegou. Com relação ao monitoramento das redes sociais, hoje em dia a gente tem aquelas configurações de privacidade. Então a gente seleciona qual é o público que a gente quer que veja ou não o que a gente está postando. Quanto é efetivo isso para a gente, como pessoa, ter segurança do que a gente está postando? E como que vocês que monitoram as mídias sociais conseguem ver o que a gente faz dependendo da nossa privacidade? O seu setup de privacidade funciona muito bem a respeito daquilo que você fala e do quanto isso é visto pelas pessoas em geral, né? Você coloca uma barreira, dali para frente o pessoal do lado de fora não vai enxergar o que você está fazendo. A ferramenta enxerga absolutamente tudo o que você está fazendo. A mídia social sabe cada detalhe. Você pediu para a mídia social dizer o seguinte, não conte para mais ninguém.
né? Se você olhar no contratinho que você clicou, concordo, da mídia social, eles estão te dizendo que eles enxergam tudo o que você faz e que eles podem usar isso para eles. Vai contar para o Snowden a respeito de criptografia, você vai dizer o que ele acha. Claro, claro. E quantos? 5 minutos. Tá bom. Eu não vou nem terminar lá, tá? 7? Melhorou. 8. Você virou leilão. Quanto mais? Não, sacanagem, nós temos mais gente. Mas essa questão da privacidade, então, não se iluda. Tudo que está sendo feito através da web pode ser captado. O fato de que aquela ferramenta específica te ofereceu uma proteção não quer dizer que essa proteção efetivamente é top, tá? Dá para quebrar praticamente qualquer coisa. Pergunta para o Eduardo do Big Data que ele vai te contar histórias maravilhosas. É difícil você fazer qualquer coisa na web que não deixe rastro, para não dizer que é impossível. Tá? Hoje, com monitoramento, as ferramentas de monitoramento que a gente usa, eu uso o Seeker, você teoricamente não enxerga o que acontece dentro de um perfil de Facebook. Você enxerga o que acontece numa página de Facebook. Num perfil, não. Né? Através da ferramenta. Mas, na página do Facebook desta empresa Unip, eu vi que uma determinada pessoa falou bem da Unip. O Facebook não permite que eu automaticamente entre no perfil dessa pessoa para ver o que ela fala. Mas nada me impede de eu ir lá e mapear isso. Está lá. Tudo que você postou está lá. Né? Eu posso não captar automaticamente, mas eu tenho como ir lá e descobrir isso. Isso é nosso trabalho diário do monitoramento. Né? O que não dá na ferramenta, a gente faz na mão. Se há uma necessidade específica, estratégica, a gente vai atrás da informação. Via de regra, você consegue. Tá? Então, se funciona, se não funciona, teoricamente funciona. Tá? Teoricamente, você está relativamente segura dentro daquele setup que você fez de segurança, as coisas que você aceitou mostrar e as coisas que você não aceitou mostrar. Teoricamente. Tanana, onde foi que a gente parou? Por falar em lago. Só complementando aquela coisa dos rincões e do campo e das pessoas que não participam e participam das mídias sociais e tal, a frase é: o pescador, antes de jogar a isca, precisa saber onde os peixes estão e o que eles gostam de comer. Esse é aquele aprendizado que a gente faz antes do movimento. Descobre quem é o público, veja a sua mensagem, veja o que aquele público fala a respeito do seu tema, do seu assunto, sem provocar o público. Observa de fora, veja o que é que eles pensam a respeito daquilo, para depois você começar a falar. Né? É o cachorrinho, você tem 2 orelhas e uma boca. Ouve bem antes, aprende bem antes, observando, para depois falar. 5, 4... Vou acelerar. Marketing 3.0. Vamos ficar só com a frase, porque eu acho essa frase sensacional. Pessoas se importam com empresas que se importam com pessoas. Não ache que você vai empurrar um blá 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 da sua empresa para as pessoas e que isso vai funcionar. Não funciona. Seja honesto. Seja genuíno. Você tem os valores da sua empresa. Usa aquilo. Descobriu lá, através do monitoramento, da observação, como é que o seu público se comporta, como é que ele reage, aonde ele está, o que ele fala, qual é a opinião, bacana. Se adapta a sua mensagem para ele? Sim, adapta. Mas não inventa moda, seja verdadeiro. Todo mundo sabe hoje o que tudo é na verdade. Está tudo aberto. Né? Aquilo que a gente estava falando da segurança. Esquece segurança, está tudo aberto, todo mundo sabe de tudo. Então, quem trabalha com empresa ou quem é agência, lembra disso. Pessoas se importam com empresas que se importam com pessoas. Qualquer outra coisa fora disso é bullshit. Você vai dar com os burros na água. Marketing é contexto. É toda essa conversa que a gente está tendo aqui.
Tudo hoje é contexto. Você tem que entender aquele ambiente. Você tem que entender as pessoas que estão naquele ambiente. Qual é o comportamento delas. O que elas pensam. O que elas sentem. Para você gerar respostas que façam sentido para aquelas pessoas. Aqui é uma discussão interessante, principalmente frente à palestra anterior do Tchê de Big Data. Tá? Do meu lado, com o que eu faço, monitoramento de mídias sociais, tá? Foca no quali. Você tem bilhões de dados, show, capta esses dados todos, estuda aquilo, porque senão é só número. Não adianta você fazer um mega monitoramento e chegar no teu cliente e falar 72% de crescimento de like esse mês. O que significa isso? É só número. Faça a leitura, pensa no quali. Você pode ter 72% mais de like num mês que o cara vendeu menos. E aí, você vai falar o que para ele? Que você é uma máquina de fazer like? Ele não quer, ele quer vender mais. Ele não está interessado nos números, ele está interessado nos resultados. Você tem que saber ler o resultado. Você tem que entender que do outro lado tem gente. São pessoas. Traduz a informação. Nós temos todas as ferramentas de captação de dados mais sensacionais hoje em dia. Isso cresce a cada dia. A cada dia tem coisa nova chegando para a gente captar dado. Mas você tem que saber fazer a pergunta. E você tem que saber traduzir a resposta. Senão você vai montar um PPT cheio de gráfico, bonitinho, que não vai ajudar teu cliente. Não, eu estava olhando para ver se eles queriam falar alguma coisa ou perguntar. Está todo mundo quieto agora, comportado. Isso aqui, ó, bacana. Bem lembrado. KPIs, né, o que a gente avalia, quais são as formas, quais são as maneiras de a gente avaliar se está funcionando, os KPIs, os famosos. Isso aqui não é vendas versus branding ou branding versus vendas. Leiam de uma outra forma. Isso aqui é vendas multiplicam branding ou branding multiplica vendas. Tanto faz. Um não vai contra o outro, um multiplica o outro. Você tem que pensar no contexto para gerar o resultado. Não adianta só olhar para um lado. Porque também não adianta você fazer uma mega campanha bacana nas mídias sociais e seu cliente vender 3 vezes mais e você detonar a marca dele. Não adianta. Lá na frente ele vai tomar um tombo. Vendeu pra caramba hoje, detonou a marca, lá na frente não funciona. Ou o contrário, você faz uma puta campanha legal de brand, nossa, seu cliente é amado, tal, mas não vende. Também não resolve. Tá? Não dá para olhar só para um lado ou só para o outro. Essas coisas caminham juntas. Elas não são excludentes, elas se multiplicam. Você tem que pensar na venda e tem que pensar no branding ao mesmo tempo. E como é que um serve ao outro o tempo todo, como é que um aumenta o outro. Tá? Não são excludentes. Isso é um erro comum de avaliação das agências de propaganda. Se eu estiver errado, me corrige. Pelo menos uma agência eu sei que eu tenho aqui, né? Pronto, aí são cases para pensar. E isso a gente pode só falar meio minuto de cada um. Vocês viram esse case da Netflix? Que eles fizeram capa da Veja falando como se o Frank lá do seriado... Como é que chama o seriado? House of Cards. Como se ele fosse um candidato de verdade, né? Sensacional. É branding ou é venda? Netflix colocou alguma coisa aqui te pedindo para assinar? Não, é branding. Mas alguém tem alguma dúvida que um monte de gente que não tinha Netflix viu isso aqui e falou, nossa, legal isso aí, hein? Vou assinar essa bagaça. Um multiplica o outro, mais. Blá, a respeito disso que eu mostrei. Redes sociais ajudam a aumentar o faturamento de empresas, Sebrae.
O que os caras estão dizendo aqui basicamente é o seguinte: uma determinada empresa usando campanhas nas mídias sociais conseguiu aumentar 30% das vendas do e-commerce do cliente. Adoro, fala. Essa campanha é sua? Cara, isso também dá para conversar 6 dias seguidos direto, né? Numa boa. Fazer um regate, mas não dá para ser no notebook porque vai acabar a bateria, né? Faz no desktop. Cara, isso... Eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar bravo comigo, tá? Mas a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: só tem uma regra a respeito de qual tipo de conteúdo funciona a cada momento. Só uma regra. Não tem regra. Você tem que entender o comportamento. Você pode ter um público que gosta de música popular. Se você for escrever sobre música popular, você está ferrado. Se você colocar um vídeo de música popular, os caras vão amar, né? Agora, você pode ter um público de poetas. Um vídeo de poesia talvez não funcione tão bem, mas se você publicar o texto da poesia do cara, aquilo vai ter um bom resultado. Então depende de contexto, depende de entender quem é o público que consome aquilo, como consome, porque nas mídias sociais você pode ver, tá bom, vou fazer aqui uma fanpage de um poeta. Vai para as mídias sociais, veja o que os poetas estão fazendo, e veja o que as pessoas falam a respeito de poetas, o que elas gostam mais. Onde elas vão ver poeta? Elas veem texto? Elas veem vídeo? Elas ouvem podcasts de poetas? Eu não sei, não faço ideia, tá? Mas nas mídias sociais você pode ir atrás de todas essas respostas, tá? Via de regra, fotinho e videozinho funciona pra caramba. Via de regra, tá? Mas não toma isso como lei, porque não é. Ajudei, não? Médio, vai. Nem eu fiquei muito convencido disso. Dá para fazer melhor. Tá? E finalmente o último case: Pokémon GO para empresas. Já viram Pokémon hoje, não? Falou em Pokémon? Pois não. Tem um Pokémon do seu lado, você viu o amarelinho? Olha lá o Pikachu. Me vinguei agora, eu corro de kart, eu uso um macacão amarelo, e agora eu chego na pista, todo mundo fica me fotografando, falando que está me capturando. Diabos. Fala. Dá para chegar o microfone lá? Quem está com ele? Está aqui, ó. Só um segundinho, nós vamos chegar o microfone aí. Fabiano, 1 minuto. 1 minuto. Ela faz uma pergunta de 30 segundos e eu vou dar uma resposta de... rápida. Cara, a maior bobagem que você fez foi colocar um microfone lá, cara. Não. E me deu um microfone que eu posso sair dali. Acabou, dançou. Já era. Oi. Não, liga, senão... Tá ligado. Isso, obrigado. A gente discutiu o marketing digital agora, pensando em empresas que se comunicam com clientes, com pessoas. E empresas que se comunicam com outras empresas. O marketing digital não é tão viável para essas empresas quanto para as outras? Você está falando de B2B e B2C, é isso? Isso. Marketing nas mídias sociais funciona de todos para todos. É claro que é naturalmente muito mais um campo para B2C, sem dúvida, tá? Agora, muitas e cada vez mais empresas estão nas mídias sociais. Nada impede que uma converse com a outra através das mídias sociais. A gente vê muito caso, né, isso é bastante comum, de uma se aproveitando da outra para fazer alguma coisa. Vocês viram o negócio do milkshake essa semana? Né? Que todo mundo, um foi lá, postou, agora tem um milkshake de, como é que chama aquilo? Ovo maltine, que é do Bob's, né? O Bob's tem o milkshake de ovo maltine há 30 anos ou mais. Aí o outro virou e falou, mas nós também temos. Aí veio o outro e falou, mas o nosso é melhor. Aí veio o Girafa e falou, deixa eles discutirem, mas nós temos também vários outros. Pô, sensacional, né? Então, a gente vê muito isso, né? No B2B ainda, você vê muito essa coisa de um pegar o gancho de uma notícia que surgiu, que alguém já está usando, e fazer uma réplica em cima daquilo, tal. Tem parceria, né, de duas marcas que atuam junto ao mesmo público, passando mensagens conjuntas. Tem
e gerar negócios entre duas empresas através das mídias sociais, tem também, plenamente viável. Repito, não é o mais comum, né? O mais comum realmente é o B2C, né? A empresa falando com o consumidor. Mas é um campo fértil e é um campo que eu acho que é pouco explorado ainda para empresas falarem com empresas, sem dúvida. Respondi? Respondeu, obrigada. Obrigado você. Parou? Chega, é isso? Eu excedi? Eu estou devendo, é isso? Ó, eu estou devendo, vocês me ajudam, tá? Que eu fiquei com débito aqui. Gente, super obrigado. Se alguém quiser continuar essa conversa depois. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Se alguém quiser continuar essa conversa depois, eu vou deixar... Eu sempre pego o controle errado, vocês repararam? Eu vou deixar os meus contatos. Tá aqui. Me procurem. Estou inteiramente à disposição de vocês. De verdade, adorei esse nosso papo. Valeu, obrigado.